Há 2 anos, minha filha me botou para fora de casa, me dando apenas R$ 10 para a estrada e dizendo para eu nunca mais aparecer. Depois de anos de silêncio e mentiras, ela resolveu me ligar do nada pedindo para morar na minha nova casa, avaliada em R$ 900.000. Mas eu já sabia, não tinha nada a ver com família, era sobre dinheiro. E dessa vez eu estava pronto para dar uma lição daquelas. O telefone tocou estridente, cortando o silêncio da noite como faca afiada. Larguei meu copo de cristal e encarei a tela iluminada. Natália. Depois de 2 anos sem nenhum contato, ela estava ligando. A chuva tamborilava nas janelas do meu escritório, no alto de um prédio em Campos do Jordão, enquanto as luzes da cidade se desmanchavam como aquarela refletida na represa de Guarapiranga. Eu estava revisando meus portfólios de imóveis quando a interrupção veio. A mesa de mogno refletia o brilho suave da luminária e os papéis estavam espalhados como se fossem planos de batalha. Deixei tocar mais 2 vezes antes de atender. Alô, Natália? Papai! A voz dela tinha a mesma doçura ensaiada de antes, carregada daquele calor que mais parecia propaganda de margarina. Senti tanta sua falta. Queria te convidar para um jantar em família neste sábado. Meus dedos tocaram a borda de uma foto antiga, escondida entre documentos de investimento. 3 rostos sorridentes de outra vida. Virei a foto para baixo. Jantar em família? Repeti, sentindo o gosto amargo da ironia. A gente podia colocar o papo em dia, começar do zero, disse ela, a voz vacilando como uma atriz esquecendo a fala. 2 anos atrás, você me expulsou com R$ 10. Que memória seletiva é essa? Falei, recostando-me na poltrona de couro. O silêncio só foi quebrado pelo som da chuva. Ouvi sua respiração mudar, mais curta e rápida. Não entendo de que riqueza você está falando, papai. É claro que não, respondi. A mentira era tão transparente que daria para pendurar no varal e enxergar o quintal do vizinho. Todo mundo no nosso antigo círculo sabia do meu sucesso. Registros de propriedade são públicos. Qual é o verdadeiro motivo dessa repentina reunião? Perguntei. Uma filha não pode simplesmente querer ver o pai? Tentou ela. Girei o copo sentindo o peso do cristal e o calor do uísque envelhecido, luxo que 2 anos antes era tão distante quanto férias na praia de Maresias. Sábado à noite, imagino. Na casa antiga? Sim, às 18 horas. Mamãe vai fazer aquele pernil assado com batatas que você adorava. Sua mãe. Deixei a frase no ar. Ainda brincando de casinha com o Gustavo, imagino. Eles estão casados agora, disse, quase sussurrando. Parabéns ao casal. Minha voz continuou calma, mas por dentro eu já preparava o roteiro dessa visita. Encerrei a ligação sem esperar mais nada. O clique seco ecoou na sala. Olhei pela janela. As luzes da cidade borravam-se na chuva, enquanto memórias que eu tinha trancado a 7 chaves começaram a voltar. Levantei-me, sentindo as juntas reclamarem, e fui andando pela casa como general inspecionando o território recém-conquistado. Cada cômodo mostrava minha virada de jogo. Do hall de entrada com mármore italiano, à cozinha gourmet com eletrodomésticos de chefe. Mas o telefonema de Natália tinha aberto a represa das lembranças. A sala de estar foi a primeira a cutucar a memória. Sofá de couro macio, mantas de cachemir, vista para jardins impecáveis. Bem diferente daquela tarde de verão de 2023, quando entrei na nossa casa apertada em Sorocaba e encontrei minha vida desmontada. Malas na porta. Lorena sentada no sofá ao lado de um sujeito que eu nunca tinha visto. Alto, grisalho nas têmporas. No meu lugar como se fosse o dono. O Gustavo vai se mudar, anunciou, sem nem olhar na minha cara. Você precisa ir embora. Assim, com a frieza de quem cancela a assinatura de TV a cabo, ela encerrou 28 anos de casamento. Na cozinha atual, passei os dedos pelo granito impecável, lembrando da velha pia cheia de louça suja. Natália apareceu naquela época com malas no ombro, como se fosse para a faculdade, mas com um olhar diferente, frio, calculista. Você é um fracasso, pai. Mamãe tem razão, você não pertence mais aqui. E me enfiou uma nota de R$ 10 na mão. Para gasolina, disse, como se aquilo fosse ato de generosidade. A lembrança me acompanhou até meu quarto. Agora,
cortinas de seda, cama king size com lençóis de algodão egípcio, poltrona de leitura estrategicamente posicionada para pegar o sol da manhã. Na época, um quarto no motel Estrela, cheiro de desinfetante e paredes finas, com o barulho da rodovia como trilha sonora. Paguei a semana adiantada, porque sai mais barato assim, explicou o recepcionista, contando minhas notas amassadas 2 vezes. Jantar? Miojo. Café da manhã? Café solúvel. Uma vida que eu achei que tinha deixado para trás depois de décadas trabalhando, economizando, construindo o que pensei ser inabalável. No criado mudo, uma foto de família. Natália, com 26 anos, ainda fingindo ser filha dedicada. Lorena, com o sorriso treinado, já planejando minha saída. E eu, alheio, como cordeiro indo pro abate. As primeiras semanas foram um verdadeiro teste de sobrevivência. Faxina em obra, lavar louça em restaurante, qualquer coisa que pagasse em dinheiro vivo e não pedisse referência. Minhas mãos estavam ásperas de novo e os ombros latejavam de tanto trabalhar. Eu não fazia um serviço tão puxado desde os meus 20 anos. Mas naquele quarto com cheiro de produto de limpeza barato, entre a vergonha e a raiva, algo inesperado criou raízes. Determinação. Do tipo que nasce e cresce melhor no escuro, como batata esquecida na gaveta. Toquei a superfície fria da fotografia. A família, emoldurada em prata, sorria para mim. Estranhos de outra vida. No dia seguinte, ele lembraria exatamente o quanto havia caminhado desde aquele homem quebrado que carregava apenas 10 reais no bolso. A luz da manhã entrava pela janela do meu quarto, transformando a represa de Guarapiranga em ouro líquido. Eram 6:30 da manhã e eu já estava acordado. Velho hábito dos tempos de obra, embora hoje o despertador fosse um expresso italiano, não o desespero de um café solúvel ralo. A cozinha me recebeu com o zumbido dos eletrodomésticos caros. Moí grãos frescos e o aroma se espalhou como incenso em missa de domingo. Enquanto a máquina fazia sua mágica, abri o valor econômico e conferi os movimentos do mercado na madrugada. É engraçado como a rotina consegue disfarçar uma revolução silenciosa. 2 anos antes, eu lia classificados de empregos temporários. Agora, calculava o rendimento de dividendos de uma carteira de 7 dígitos. Em agosto de 2023, 15 mil reais do acordo de divórcio, minha parte do que Lorena considerou ativos sem valor, a casa condenada no Morumbi parecia um resumo da decadência urbana. Janelas quebradas, varanda afundando e problemas estruturais que espantavam qualquer comprador sensato. Mas eu vi potencial onde os outros só enxergavam dor de cabeça. No meu escritório guardo a prova dessa primeira aposta. O contrato de compra, emoldurado como se fosse diploma, exibia o preço. 42 mil reais. 4 meses de jornadas de 16 horas reformando, entendendo encanamento e elétrica por vídeos no YouTube e livros da biblioteca. Fechamento em dezembro, 107 mil reais. Lucro de 65 mil. Minha primeira vitória de verdade. O portfólio conta o resto. Imóvel após imóvel, cada compra mais ousada que a anterior. O inverno de 2023 virou primavera e o verão trouxe sucesso. Cada lucro foi reinvestido, cada lição reaproveitada. A virada veio em outubro, uma execução hipotecária em Higienópolis. O dono havia parado de pagar o empréstimo para a reforma e o banco queria se livrar do imóvel como quem se livra de peixe estragado. Caminhei pela obra inacabada e vi o que ninguém tinha visto. Localização excelente, estrutura firme e boa parte do trabalho já iniciada. Comprei por 200 mil reais. Após 6 meses de reforma caprichada, vendi por 420 mil. Esse lucro mudou o jogo. Enquanto tomava meu expresso rico e encorpado, nada a ver com o café amargo de posto que me sustentou nos primeiros meses, vi o extrato na gaveta. Patrimônio líquido atual de 2.400.000 reais. Isso faria Lorena engasgar com o smoothie matinal. No celular, ligações perdidas, corretores oferecendo novas oportunidades, empreiteiros disputando projetos, investidores querendo parcerias, problemas que só gente bem-sucedida tem.
Cada prego martelado, cada azulejo colocado, cada noite sem dormir planejando o próximo passo, me trouxe até esta cozinha, esta vista e este momento de triunfo silencioso antes da tempestade. Na geladeira, a colagem de fotos contava a história visual. Antes e depois das reformas, recortes de jornal sobre revitalização de bairros e cartas de premiação do Conselho Imobiliário de São Paulo. Evidências de uma verdadeira ressurreição. O convite para o jantar de sábado não veio à toa. Natália estava se afogando, provavelmente Lorena também, e precisavam de um salva-vidas. Mas o cara que um dia ganhou R$ 10 delas estava pronto para negociar os termos. Terminei o café e fui para o escritório, sentando-me na cadeira como um general analisando o campo de batalha. Na tela, listagens de imóveis que meses antes seriam sonhos inalcançáveis. Pela primeira vez em anos, eu controlava cada uma dessas oportunidades. Então, o telefone tocou de novo. 40 horas se passaram até a segunda ligação. Na manhã de quinta, eu revisava contratos de aquisição, com o café fumegando, e projeções financeiras que, 3 anos atrás, pareceriam piada. A chuva de março batia forte na janela, como trilha sonora perfeita para fechar negócios. O celular vibrou. Lorena piscou na tela, fantasma de outra vida. Tirei os óculos de leitura com calma, coloquei-os ao lado do contrato e deixei tocar 3 vezes antes de atender. Alô, Lorena? Carlos. A voz dela ainda carregava aquela doçura melosa que ela aperfeiçoou durante o casamento. Espero não estar interrompendo nada importante. Você nunca se preocupou com isso antes. Recostei na cadeira de couro, a caneta pousada no bloco de notas. O que você precisa? É sobre a Natália. O tremor ensaiado na voz parecia digno de novela mexicana. Ela está enfrentando uma crise financeira inesperada. No fundo, ouvi papéis sendo revirados e uma urgência sussurrada. Que tipo de crise? Mantive a voz neutra, como faria com um empreiteiro tentando inflar o orçamento. Decisões comerciais ruins. Os credores estão ameaçando entrar na justiça. Eu não ligaria se não fosse sério. Ela pode perder tudo. Do outro lado, a voz de Natália soou, áspera de ansiedade. Quer dizer, a situação é grave. Quão grave? Anotei desempenho no bloco e circulei 2 vezes. R$ 50.000 resolveriam a crise imediata. Falou rápido demais, como quem já tinha ensaiado. Sei que é muito, mas pede mais, mãe. A frase de Natália cortou a ligação, provando que até viva voz barato entrega conspiração. O silêncio que se seguiu poderia cortar vidro. Eu entendia. Larguei a caneta, impressionado com a transparência do desespero nas pessoas. E o que te faz pensar que eu tenho esse dinheiro sobrando? Perguntei. Do outro lado, ouvi a voz da Lorena estalar como gelo fino. As pessoas falam, sabe, do seu sucesso. As pessoas falam de muita coisa, respondi, girando minha cadeira em direção à janela, vendo a chuva escorrer pelo vidro que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal dela. Carlos, por favor, ela é sua filha. Minha filha me expulsou com R$ 10 e me chamou de fracassado. Falei calmo, ponderado, quase como quem lê bula de remédio. Agora, ela precisa de 50 mil de um fracassado. Isso é diferente. Ela está chateada, foi honesta. Peguei minha xícara de café e saboreei o calor intenso. Brutalmente honesta. Mas você sabe que família não significa 1 centavo para mim. Até eu fiquei surpreso com a firmeza na minha voz. Nunca. Você não pode estar falando sério. Encerrei a ligação no meio da frase e larguei o telefone na mesa. A chuva seguia batendo na vidraça como uma bateria de escola de samba afinada, lavando a cidade, mas sem tocar nas coisas realmente importantes. Exatamente o que eu esperava. Recostei-me na cadeira por uns 30 segundos e em seguida peguei o celular. Hora de um pequeno teste. Na manhã de sexta-feira, o sol atravessava as janelas do meu escritório, transformando a represa de Guarapiranga em prata líquida. Passei a noite anterior planejando minha abordagem
e agora estava com o aplicativo de gravação de chamadas pronto, xícara de café fresco na mão, para confirmar o que eu já suspeitava. A ligação para Natália resolveria tudo. Pratiquei meu tom de derrota 2 vezes e disquei. Ela atendeu no segundo toque, com a voz radiante. Pai, eu esperava que você ligasse. Natália, minha filha, deixei um tremor sutil na voz, só o suficiente para parecer verdadeiro. Tenho notícias terríveis sobre meus investimentos. Que tipo de notícia? Ela perguntou, o entusiasmo caindo um pouco. O mercado despencou ontem. Perdi quase tudo. Os valores dos imóveis caíram, as posições alavancadas foram cobradas. É um desastre. O silêncio entre nós parecia um buraco negro. Quanto exatamente você perdeu? Ela perguntou com cuidado. Vou me reunir com advogados especializados em falências semana que vem. Falei olhando para o extrato bancário que mostrava 8 dígitos. Os avisos de execução hipotecária começam a chegar na segunda. A voz dela ficou mais fria, quase calculista. Mas você disse que estava indo bem, hein? Eu achei que sim. Acontece que estava confiante demais. Deixei uma tristeza genuína transparecer, não pelo dinheiro, mas pelo que eu sabia que viria. Sinto muito que isso afete nossos planos de sábado. O silêncio durou 12 segundos cravados. O que isso significa? Perguntou sem um pingo de compaixão. Talvez eu consiga um apartamento pequeno, se tiver sorte. Ela respirou fundo e soltou. Então não venha jantar sábado. Frio, rápido, cirúrgico. Entendi, respondi com a voz firme e à força. Isso muda tudo para você, não é? Olha, pai, é que esse momento é complicado para mim. Obrigado pela sinceridade. Não se trata de sentimentos, e sim de adeus, Natália. Encerrei a ligação e fiquei 1 minuto inteiro olhando para o telefone. 28 anos de paternidade reduzidos a uma transação. Quando o dinheiro sumiu, a filha sumiu junto. A gravação tinha tudo: a voz dela, as prioridades e a total falta de preocupação com a minha suposta ruína. A prova perfeita do que eu já sabia, mas precisava ouvir. Salvei o arquivo com a data e abri o notebook. Hora de descobrir o que mais minha família escondia de mim. O fim de semana sumiu entre pesquisas e anotações. Segunda-feira cedo, já tinha informação suficiente para saber que precisava de ajuda profissional. O tal negócio da Natália tinha gerado dezenas de reclamações de clientes em várias plataformas. A arrecadação de fundos médica da Lorena no Instagram cheirava a golpe. O escritório de Renato Valverde, no centro de São Paulo, ficava no 15º andar de uma torre de vidro com vista para a cidade. Ex-agente da Polícia Federal, agora especializado em fraudes financeiras. Exatamente o que eu precisava. Senhor Valverde? Cumprimentei. Ele era mais jovem do que eu imaginava, na casa dos 40 anos, olhar afiado e aperto de mão firme. O senhor mencionou que precisa investigar 2 pessoas? Disse ele. Sentei na poltrona de cliente, reparando nos diplomas e certificados que lotavam a parede. Competência transbordava dali. Alguma área de especial preocupação? Ele perguntou, abrindo uma nova pasta. Qualquer vulnerabilidade legal, fraude ou mentira. E com total discrição, elas não podem saber que estão sendo investigadas. Renato analisou com cuidado os documentos que passei. 1 semana para entrega dos relatórios completos. Meus honorários eram de R$ 5.000, com todas as despesas inclusas. Aceitável. Assinei o cheque sem pestanejar. Quão detalhadas serão suas conclusões? Perguntei. Tudo que puder ser obtido legalmente. Registros públicos, processos judiciais, cadastros comerciais, reclamações de clientes, análise de redes sociais, respondeu Renato Valverde com a calma de quem estava falando sobre receita de bolo. Ele guardou o cheque na pasta, ajeitando como se fosse um documento de Estado. Se houver fraude, eu encontro, garantiu. Na quarta-feira, ele trouxe o relatório preliminar. Sua voz não carregava julgamento, apenas fatos cirúrgicos. Sua filha administrou uma loja online chamada Essência do Lar Luxo, entre janeiro e outubro de 2024. Ele deslizou a papelada pela mesa.
Ela arrecadou aproximadamente R$ 150 mil dos clientes e praticamente não entregou nada. As provas eram tão claras que até um juiz sonolento perceberia. Capturas de tela de anúncios falsos, compilação de reclamações, registros de pagamentos mostrando o dinheiro entrando, mas sem qualquer envio. Natália tinha montado um esquema de fraude digno de manual. Alguns clientes cogitam abrir processo, mas ainda não estão organizados. Nenhuma acusação formal foi registrada. E minha ex-esposa? Perguntei. Mais interessante, disse ele, abrindo outra pasta. Ela levantou uma boa quantia com campanhas médicas no Instagram, alegando doenças graves. Os prontuários mostram que a saúde dela é melhor que a minha. Na reunião final de sexta-feira, o quebra-cabeça ficou completo. O dossiê de Renato detalhava fraudes, implicações fiscais por renda não declarada e potenciais crimes por estelionato. Uma teia de mentiras tão bem tecida que dava até para chamar de tricô artesanal. Se os clientes se unirem, sua filha pode acabar respondendo criminalmente, concluiu. Examinei as pastas grossas, admirando como eles haviam construído seu castelo de cartas, tempo emprestado, dinheiro emprestado, credibilidade emprestada. Excelente trabalho, disse, levantando-me. Envie a fatura para meu endereço comercial. A viagem de volta levou exatos 23 minutos, tempo suficiente para processar tudo e começar a imaginar o cardápio da minha vingança jurídica. De volta ao escritório, espalhei os documentos sobre minha mesa de mogno como se fossem mapas de guerra. Contatos de clientes, provas de fraude, sonegação fiscal, tudo pronto para orquestrar a queda deles. Fechei a pasta e peguei o celular. Hora de fazer ligações muito interessantes para pessoas muito irritadas. Na noite de quinta-feira, as informações já estavam completas. 2 anos de fraude sistemática expostos em preto e branco. Organizei as provas em pilhas, saboreando a ironia. Eles construíram um castelo de cartas, tão caprichado que dava dó, mas só um pouco. Liguei para a Natália. Ela atendeu no primeiro toque, a voz carregada de ansiedade. Pai? Natália, querida, falei com entusiasmo suficiente para enganar até detector de mentiras. Você não vai acreditar no que aconteceu. Aquele acordo emergencial que comentei foi fechado. Espera, achei que você tivesse perdido tudo. Volatilidade do mercado, sabe como é? Um dia você está na pior, no outro está rindo à toa. Folheei as fotos dos produtos fantasmas enquanto falava. E não só recuperei tudo, como ainda ganhei mais 3 milhões no processo. O silêncio durou 8 segundos. Eu quase podia ouvir as engrenagens girando na cabeça dela. Meu Deus! Disse com a voz agora doce como mel adulterado. Isso é incrível, pai! Estou tão feliz por você! Então, aquele jantar de sábado tá de pé? Sobre sábado, fiz uma pausa dramática. Eu queria muito que tivéssemos um jantar em família. Senti tanto a sua falta, seria maravilhoso nos reconectarmos. A mesma voz que 24 horas antes tinha me dispensado com frieza, agora transbordava calor artificial. Manipulação clássica. Claro, filha. Família vem em primeiro lugar. Enquanto isso, eu folheava o prontuário médico da Lorena, onde não havia um único indício de doença grave. Mas me diga, como você está financeiramente? Você parecia preocupada. Não gosto de falar sobre isso, mas estou com alguns probleminhas de fluxo de caixa, coisa boba, umas reclamações de clientes que não receberam pedidos, mas deve ser atraso na entrega. A mentira saiu tão lisa que dava até para passar manteiga. Se você pudesse me emprestar só 200 mil, eu resolveria tudo rapidinho. 200 mil? Perguntei fingindo surpresa. Número bem específico para algo não tão sério. É que isso resolveria mesmo, pai. Você não imagina como me ajudaria. Vamos falar sobre isso no sábado. Família vem em primeiro lugar. Obrigado, pai. Muito obrigado mesmo.
Mal podia esperar para te ver. Desliguei a ligação e me recostei na cadeira, encarando as provas espalhadas pela mesa como se fossem peças de um quebra-cabeça de 1000 pedaços. 150 mil reais arrancados de clientes. Dezenas de pessoas que ela enganou, desprezou e tratou como se fossem peso morto. Mesmo assim, a criatura ainda teve a cara de pau de me pedir 200 mil reais, e sem nem piscar. A filha que criei parecia ter se transformado numa estranha capaz de montar esquemas de fraude, como quem monta um bolo de aniversário, em camadas e com cobertura para disfarçar. A ligação de teste só confirmou meus piores temores, mas também me deu a justificativa perfeita para o que viria a seguir. Peguei o cartão de visita que Renato Valverde tinha colocado no arquivo. Era hora de apresentar o conceito de justiça para algumas pessoas que estavam no limite da paciência. Na sexta-feira de manhã, lá estava eu no escritório de Marcelo, no centro de São Paulo. A mesa de conferência estava tomada por pilhas de provas, espalhadas como peças de um jogo de detetive versão deluxe. Lá fora, a chuva batia contra as janelas do 40º andar, com vista para a cidade. Cenário perfeito para planejar uma guerra judicial. Isto aqui é prova de sobra, comentou Marcelo, analisando a papelada com aquele ar de quem já viu de tudo no ramo. Ela não tropeçou no próprio negócio, ela fez tudo de caso pensado. Conhecia Marcelo havia 15 anos, desde as noites de pôquer regadas a pizza fria e as festas de fim de ano onde sempre sobrava panetone. Ele entendia tanto o lado jurídico quanto o peso emocional da situação. E aí, com que rapidez a gente pode agir? Perguntei. O prazo que você quer é apertado, mas está dentro da lei, disse ele, já organizando as reclamações dos clientes na ordem certa. Se tudo correr bem, o oficial de justiça pode estar lá amanhã às 7h30 da noite. Perfeito. Quero que ela entenda que ações têm consequências. Tem certeza disso? Questionou Marcelo com uma preocupação genuína. Depois que começar, não tem como voltar atrás. Sua filha pode enfrentar consequências financeiras e até criminais. Ela escolheu esse caminho quando decidiu roubar gente inocente. A tarde virou uma maratona de ligações. A lista de contatos de Renato Valverde incluía nomes, números e valores de 23 clientes lesados. Todas as conversas seguiam o mesmo roteiro. Primeiro, ceticismo, depois, indignação. E, por fim, aquela disposição quase alegre para entrar na ação judicial coletiva. Foi assim que conheci Renata Souza, professora de 34 anos de Sorocaba, que acabou virando o porta-voz do grupo. A voz dela carregava a indignação polida de quem já engoliu o sapo por tempo demais. A gente está tentando encontrar essa mulher faz meses, disse na nossa terceira conversa. Perdi 5 mil reais num conjunto de sala de jantar que nunca existiu. Economizei por 8 meses para comprar essa mobília. Você não vai mais estar sozinha nisso, garanti. Vai ter representação jurídica, custos divididos e impacto máximo. Mas qual é a sua ligação com a Natália? Quis saber. Vamos dizer que sou uma cidadã preocupada e que tenho provas mais do que suficientes de fraude sistemática. Quando o sol se pôs, a equipe de Marcelo já estava com tudo pronto. A sala de conferência parecia um formigueiro. Assistentes jurídicos separando documentos, advogados júnior pesquisando casos parecidos. Todos com a mesma cara de quem sabe que está prestes a fazer história. Oficial de justiça confirmado para amanhã à noite, anunciou Marcelo. Residência particular, várias testemunhas. Vai ser memorável. No sábado de manhã, fizemos as últimas ligações. O oficial designado, David Chen, tinha mais de 20 anos de experiência em casos difíceis. Ele era calmo, preciso e, como ele mesmo disse, jantar em família significa mais testemunhas emocionadas. Perfeito para causar impacto psicológico, comentou. E era exatamente esse o objetivo. Tudo dentro da lei, sem brechas para recursos. A máquina jurídica estava a pleno vapor. 23 vítimas finalmente teriam justiça. O castelo de cartas de Natália ia desabar diante de uma família que, por ignorância conveniente, tinha feito vista grossa para as falcatruas dela. Revisei o cronograma uma última vez.
documentos entregues às 7h30 da noite, impacto máximo, sem rotas de fuga e sem espaço para desculpas. Saí do escritório com a justiça em andamento e já liguei para o próximo alvo, Lorena. O caso dela era outro esquema, mas tão sujo quanto: fraude médica e sonegação fiscal. Coisas que mereciam luz pública e investigação pesada. Combinei de encontrar Juliana no centro de São Paulo, num café neutro. Ela era repórter investigativa da Tribuna de São Paulo, especialista em golpes virtuais e redes sociais. Currículo perfeito para desmontar o esquema de uma influencer que se achava intocável. Tenho provas documentadas de fraude cometida por uma influenciadora famosa aqui na cidade. Comecei, deslizando um envelope pardo sobre a mesa. O olhar de Juliana era puro ceticismo, mas mudou assim que ouviu. Ela arrecadou mais de R$200 mil em doações para uma doença que nunca teve. Os exames médicos provam que tudo foi mentira. Ela abriu o envelope com cuidado, como quem desembrulha presente caro, analisando a documentação de Marcus Reed com a precisão de quem já fez isso muitas vezes. Havia registros médicos, prints do Instagram, estimativas de renda, enfim, tudo o que se precisa para derrubar a reputação de alguém com força de marreta. Eram acusações sérias, dignas de uma verificação criteriosa. A voz dela carregava aquela excitação controlada de jornalista que fareja o cheiro de uma grande matéria no ar. A fraude entre influenciadores no Instagram já estava virando praga, mas esse caso, envolvendo picaretagem médica, era digno de novela das 9. Isso não é jornalismo de vingança, garanti para Juliana, mantendo a pose. Isso é serviço público, protegendo futuros inocentes de caírem no papo de médico de Instagram. Se tudo fosse confirmado, poderíamos publicar no site em poucas horas. As implicações fiscais por si só já dariam pano para manga em qualquer investigação federal. Enquanto Juliana começava o pente fino, liguei para o Disque Denúncia da Receita Federal. Do outro lado da linha estava Renato Valverde, investigador de crimes fiscais em São Paulo e especialista em pegar espertinhos que acham que não precisam declarar nada. Estou denunciando sonegação fiscal sistemática por parte de um indivíduo com alta renda não declarada nas redes sociais, expliquei, repassando as informações e o resumo das evidências que Lorena havia conseguido. Qual é a sua relação com o assunto e como conseguiu esses dados? Perguntou Renato. Sou um cidadão preocupado com acesso a informações públicas e registros financeiros legítimos obtidos por meio de investigação judicial. Vamos precisar de provas documentais das fontes de renda e das discrepâncias nas declarações, reforçou. A documentação completa segue para o seu escritório ainda hoje. A renda não declarada passa fácil dos R$200 mil em 1 ano e meio, finalizei. O plano estava redondo. Juliana publicaria a denúncia online às 8 da noite, exatamente no meio do nosso jantar em família. A Receita começaria a investigação já na segunda de manhã. Lorena provavelmente perderia a conta do Instagram antes mesmo de terminar a sobremesa. É o timing perfeito, comentou Juliana na última ligação. Impacto máximo, chance mínima de recuperação. O processo fiscal poderia durar meses, mas o estrago na reputação seria instantâneo e irreversível. Justiça vem de várias formas, e às vezes o olhar atravessado da sociedade pesa mais que a sentença de um juiz. Às 5h30, tudo estava pronto. Documentos para Natália às 7h30. Bomba na mídia para Lorena às 8h. Uma tempestade perfeita para 2 anos de mentiras e traição familiar. Fechei o notebook e olhei o relógio. Em 2 horas, a justiça seria servida, junto com o jantar. A viagem de 45 minutos até Sorocaba me deu tempo de saborear a antecipação. O trânsito daquela noite de março fluía como se o próprio universo tivesse decidido colaborar. Cheguei à garagem familiar exatamente às 7h em ponto. Pontualidade era fundamental. A casa parecia menor do que na minha lembrança. Uma luz quente vinha da sala de jantar, criando aquela falsa impressão de lar harmonioso que estava prestes a desmoronar como prato de vidro no chão da cozinha. Eu carregava uma elegante caixa de presente, vazia, mas embalada com perfeição para causar impacto psicológico. Cada detalhe importava. Carlos,
Lorena abriu a porta com entusiasmo de atriz premiada, ostentando joias compradas com doações que nunca chegaram ao destino certo. Você está radiante. O sucesso combina com você, comentei, entrando no saguão onde, anos atrás, me deram R$ 10 e a porta da rua como serventia. A mesa estava posta para 4, velas tremulando sobre a melhor porcelana de Lorena. Natália saiu da cozinha, alisando o vestido como quem tenta disfarçar nervosismo. Pai, disse, me abraçando com cuidado calculado. Que bom que conseguiu vir, apesar de tudo. Águas passadas, querida. Coloquei a caixa em destaque sobre a mesa lateral. Trouxe uma surpresa especial, mas para quem sabe esperar. Gustavo estava perto da televisão, desconfortável no terno, mas tentando manter a postura de marido solidário. A conversa durante o jantar correu com aquela gentileza forçada de almoço em repartição pública. Lorena se esforçava no papel de anfitriã, enquanto Natália fazia rodeios para chegar na parte que realmente lhe interessava: dinheiro. Olhei o relógio discretamente. 7h25. Faltavam 5 minutos para a primeira surpresa. Já que você anda tão bem nos investimentos, pai, quem sabe a gente não conversa sobre uma sociedade familiar? Começou Natália com aquele sorriso de vendedora de TV a cabo. Família é tudo, completou Lorena, segurando minha mão. Temos que estar sempre presentes um para o outro. Com certeza, respondi, vendo o ponteiro se aproximar do momento exato. Sucesso também combina com você, Natália. Você parece alguém que realmente descobriu o segredo da vida. A ironia era deliciosa. Ali estava ela, falando de investimento, enquanto fugia de clientes lesados e se preparava para pedir dinheiro aos pais que descartou como se fossem panfleto de rua. Não é bem um empréstimo, continuou Natália, empolgada com seu discurso ensaiado. É mais como uma parceria entre pai e filha. R$ 200 mil resolveriam alguns problemas imediatos de caixa e nos colocariam na rota de lucros incríveis. R$ 200 mil? Repeti fingindo reflexão. Bem específico, hein? A campainha tocou exatamente às 7h30 da noite. Natália congelou no meio da frase, com a confusão estampada no rosto. Estamos esperando alguém? Perguntei, já sentindo um prazer quase infantil. Mas que pontualidade absurda! Ela se levantou contrariada, visivelmente irritada com a interrupção de sua apresentação digna de Shark Tank. Pela fresta da porta da sala de jantar, vi quando abriu a porta para um homem de terno impecável. Natália, vós? Tenho documentos legais para você, emitidos pelo Tribunal Superior. O quê? Deve haver algum engano. A senhora está sendo notificada por participação em ação coletiva por práticas comerciais fraudulentas e enganos a clientes. Por favor, assine aqui confirmando o recebimento. Isso é ridículo, gritou Lorena da sala de jantar. Estamos no meio de um jantar de família. Mas eu vi as mãos de Natânia tremendo enquanto ela tentava segurar os papéis. A máscara que ela vestia se despedaçava como papel molhado. Senhora, isso se refere à loja online Essência do Lar Luxo e a múltiplas acusações de fraude intencional, disse o oficial imperturbável. A serenidade dele contrastava com o caos que tomava conta de nossa noite. Natália voltou para a mesa com os documentos farfalhando nas mãos trêmulas. Lorena já pegava o celular, certa de que resolveria tudo com meia dúzia de ligações para conhecidos influentes. Mal sabia ela que o problema era maior do que fila de banco em dia de pagamento. Com seus recursos caros, podemos contratar os melhores advogados de São Paulo, disse Lorena com a confiança de quem acha que dinheiro é vassoura mágica que varre sujeira para debaixo do tapete. Isso é só um mal-entendido. Fiquei ali, sentado, curtindo a cena como um maestro que rege o próprio concerto. Natália, pálida, tentava assimilar o tamanho da encrenca. Conheço um advogado pelo Instagram, especialista nessas paradas, continuou Lorena, folheando os contatos do celular como quem busca cupom de desconto. Algumas ligações e pronto.
Quantos clientes estão listados aqui? Perguntou Natália com a voz embargada. 150 mil reais? Eu não tenho esse dinheiro. Nós somos família, Carlos. É isso que famílias fazem, se ajudam. Mas, ao abrir o Instagram, a confiança dela se esfarelou. A tela estava tomada por milhares de comentários acusando-a de fraude. O quê? Por que tanta gente me chamando de golpista? Alguém havia postado um artigo. Influenciadores locais expõem doenças falsas. Olhei para o relógio. 8h05. O texto da Juliana tinha sido publicado pontualmente. Eles têm meus registros médicos. Isso é mentira. Tudo mentira. Mas a falta de convicção era gritante. Gustavo, curioso, se aproximou para ler por cima do ombro. Lorena, que doença? Do que estão falando? É mentira, insistiu, tentando apagar comentários mais rápido que notificação de grupo de família. Carlos, você precisa nos ajudar. Use seu dinheiro para resolver isso. Resolver isso? Falei, com a calma de lago em dia sem vento. Justiça não some só porque incomoda. Natália me olhou, já percebendo que não era coincidência. Pai, você sabia? Acho fascinante como a lealdade familiar brota quando chega a conta da justiça. Levantei-me, ajeitando o casaco. O momento é perfeito, não? Primeiro, os problemas dela. Agora, o escândalo da sua mãe. Fraude médica? A voz de Gustavo era puro espanto. Lorena, você mentiu sobre estar doente? O Instagram dela implodia em tempo real. Capturas de tela do artigo da Tribuna de São Paulo se espalhavam feito fofoca de vizinhança. Seguidores decepcionados pediam reembolso. Doadores ameaçavam processo. Isso foi armado, sussurrou Lorena. Alguém planejou tudo. Eu chamo isso de responsabilização, disse, caminhando para a porta. Você não pode simplesmente ir embora, gritou Natália, já em pânico. Mas ambas sabiam. Minha saída era o último prego no caixão daquela noite. Parei na soleira da porta, saboreando o momento que esperei por 2 anos para finalmente entregar. 2 anos atrás, você me expulsou com R$ 10 no bolso e ainda teve a cara de pau de me chamar de inútil. Minha voz carregava o peso de cada humilhação, de cada noite mal dormida naquele motel fuleiro de beira de estrada. Cada instante de pobreza extrema que vocês fingiram não ver. Naquela noite, você aprendeu exatamente quanto aquilo realmente valia. A porta se fechou atrás de mim com a frieza e a certeza de uma justiça servida geladinha, igual pudim que passou a noite na geladeira. Pela janela, vi as 2 mulheres grudadas nos celulares assistindo suas vidas cuidadosamente maquiadas desmoronarem em tempo real, enquanto Gustavo se afastava dos escombros do próprio casamento. 4 meses depois, eu estava na praia de Maresias, observando o sol se dissolver no mar como um bombom derretendo no verão. A areia quente sobre meus pés era o oposto de tudo que aquele motel horroroso representava. Pobreza, humilhação e desespero, agora trocados por liberdade, fartura e paz. Marcelo me ligou naquela manhã com as últimas novidades jurídicas. Sua voz transbordava a satisfação ao anunciar a decisão do tribunal. Natália levou a pior, recebendo a sentença cível máxima. Declarada culpada de restituir R$ 153 mil mais as custas do processo. A juíza foi especialmente dura diante da natureza meticulosamente planejada da fraude. Nas acusações criminais, deu ruim de verdade. Fraude grave, condenação, 3 anos de liberdade condicional, serviço comunitário e um histórico criminal que grudaria nela para sempre. Qualquer empregador que fizesse uma busca no Google ia pensar 2 vezes antes de contratá-la. A engrenagem da justiça seguiu girando, implacável. 23 vítimas receberam indenização integral, enquanto Natália encarava a perspectiva de passar uma década trabalhando em empregos de salário mínimo e com o holerite penhorado. Justiça feita, e com método. A queda de Lorena foi igualmente devastadora, só que muito mais pública. O artigo bombástico de Juliana detonou uma onda de jornalismo investigativo. Cada doação, cada atestado médico falso, cada jeitinho fiscal, tudo foi exposto.
Sua conta no Instagram foi banida permanentemente. Sua carreira como influenciadora evaporou da noite para o dia. A Receita descobriu R$ 200 mil em renda não declarada, e as multas e impostos atrasados engoliram cada centavo que ela tinha juntado com trambiques. Hoje trabalha limpando escritórios e vive num apertado kitnet. O antigo glamour deu lugar à realidade dura, como trocar um vinho caro por café solúvel. Em maio, Gustavo entrou com o pedido de divórcio, blindando seus negócios e, de quebra, se afastando do comportamento criminoso da esposa. Até quem só ficou olhando aprendeu que cumplicidade também cobra a sua fatura. Meu celular vibrou com mais um alerta imobiliário. Outra oportunidade no centro de São Paulo. Outra chance de construir riqueza honesta, baseada em conhecimento e trabalho duro. Nada de manipulação. Eu vinha ampliando meu portfólio com método, tijolo por tijolo. Cada conquista apoiada em avaliações corretas e suor de verdade. Você parece tão tranquilo aqui, comentou Rebeca, a advogada que conheci no mês passado numa viagem a Campos do Jordão. Inteligente, bem-sucedida, honesta, tudo o que meus antigos relacionamentos familiares não foram. Como se tivesse se livrado de um peso enorme. É que tem gente que conquista o espaço que ocupa e tem gente que só ocupa, respondi, olhando as ondas apagarem pegadas na areia. 3 anos atrás, eu media meu valor pela aprovação deles. Hoje, entendo que meu verdadeiro valor vem do caráter, da integridade e da coragem de exigir justiça quando traído. Aqueles R$ 10 não foram um insulto. Foram uma avaliação exata do quanto eles achavam que valia a lealdade familiar. O erro deles foi calcular errado todo o resto. O aluguel de temporada atrás de nós era fruto de escolha, não de necessidade. A carteira de investimentos já gerava renda passiva suficiente para se multiplicar sozinha. Meus relacionamentos agora eram baseados em respeito, não em chantagem emocional. Às vezes me pergunto se Natália aprendeu alguma coisa com a lição. Trabalhar servindo comida em um abrigo para moradores de rua talvez lhe mostrasse o que é dificuldade de verdade. Quem sabe, ao olhar no olho de quem sofre, ela entendesse o estrago que causou. Lorena, por outro lado, duvido que mude. Narcisistas raramente aprendem, mas pelo menos agora ela perdeu as armas para prejudicar os outros. A exposição pública detonou sua credibilidade. O sol sumiu no horizonte, pintando o céu de dourado e carmesim. Amanhã eu voaria de volta para São Paulo, onde novas oportunidades me esperavam, junto com o sabor doce da justiça, conquistada com paciência e pelos meios certos. 2 anos atrás, eles me deixaram com R$ 10 e um rótulo de inútil. Hoje, sei que meu valor não depende do que eles pensam, mas do que eu sou.